Oi pessoal, eu sou a Ana Júlia. Eu sou a Amanda. E nós somos estudantes de fisioterapia do campus Varginha, da Unifenas. E hoje nós queremos dar muito boas-vindas a vocês para o nosso primeiro Fisiocast. O nosso podcast de fisioterapia. E hoje a gente está aqui com a nossa professora, doutora Laís. Laís, nós te agradecemos por ter aceitado o convite, né? Porque além de aguentar a gente em todas as aulas, toda semana, você aceitou estar aqui com a gente, que acreditamos que é de muito valor, né? Muito valor, os seus conhecimentos para passar aqui pra gente. Então, para começar, a gente queria te perguntar primeiro se você se apresentar, explicar sobre a sua formação e apresentar um pouquinho sobre a Laís, quem a Laís é. Gente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Estou lisonjeada pelo primeiro, episódio. E eu sou a Laís Leite Ferreira, sou fisioterapeuta, possuo pós-graduação em acupuntura, cinesiologia, biomecânica e treinamento físico. Sou pós-graduada também em fisioterapia neurofuncional. Sou mestre e doutora em biociências aplicadas à saúde. E hoje eu atuo como fisioterapeuta neurofuncional e com as terapias de neuromodulação. E também na docência. Um currículo bem extenso. Percebeu? Completo. E o que te motivou a escolher a fisioterapia? Bom, eu sempre quis seguir a área da saúde, né? E a fisioterapia, por incrível que pareça, sempre foi a minha primeira opção. E eu sempre queria entender como aconteciam os movimentos, como eu conseguiria ajudar as pessoas que tinham algum tipo de limitação, principalmente crianças que têm algum tipo de alteração motora. E isso me fez pesquisar que área que poderia auxiliar nesse sentido, né? E aí, na época, eu vi que a fisioterapia era uma das áreas que eu conseguiria, ajudar as crianças ou adultos, terem e voltar à sua movimentação, de forma ativa ou funcional. Então, a fisioterapia sempre foi a minha primeira opção e eu consegui passar, no vestibular e tudo mais, iniciei a minha graduação e durante toda a minha graduação estava apaixonada por todas as matérias, por todas as etapas que foram passadas para mim. E dentro da minha formação eu comecei a gostar da área de neurologia, Não gostei muito da área de neuropediatria, que era uma área que eu gostaria inicialmente, mas depois eu fui entendendo, um pouco sobre cada área e saí, da graduação cada vez mais apaixonada pela área de neurologia. Saí da universidade e fui direto para a área acadêmica, Então realizei o meu mestrado em conjunto e associada às pós-graduações e finalizei o meu doutorado o ano passado, porque além da área da fisioterapia, de atuação, de promover e reabilitar, eu tinha sempre comigo que eu gostaria de passar tudo aquilo que eu aprendi, que era aquilo que não poderia ficar só comigo, Eu gostaria de ensinar outras pessoas, ensinar outros profissionais o que por detrás, tá ali, como movimentar, como você produz o movimento, como você consegue reabilitar, o indivíduo. Então eu sempre quis passar tudo o que eu aprendi em toda a minha formação. Interessante. E quando você fala assim, porque na faculdade a gente vê, nós estamos vendo, ainda no começo, mas é que é muito amplo, tem muita área. E quando a gente entra na fisioterapia, eu, por exemplo, não conhecia tanto a fisioterapia, conhecia, já tinha experiências com fisioterapeutas, mas não conhecia que era uma área tão ampla, assim, que tinham tantas opções, digamos assim.
Então, eu imagino que você tenha ficado muito, uau, o que é isso? O que eu vou querer? O que eu vou querer? Mas você já tinha uma bagagem antes do que você queria fazer, mais uma noção. E a gente queria saber o que te fez apaixonar por neuro. E se você puder explicar para o pessoal de casa, para eles entenderem mais ou menos, o que é o neurofuncional, só para eles entenderem, e aí a gente volta às perguntas sobre sua graduação. Só para o pessoal entender, simbolizar. Então, a especialidade de fisioterapia neurofuncional está ligada, né, na área de atuação de promover e reabilitar distúrbios relacionados diante de uma patologia neurológica. Né? Então, seja atraso pode ser também atraso no desenvolvimento, doenças neurológicas, pediátricas ou adultas, e a fisioterapia sempre vai atuar no sentido de prevenir e reabilitar aquelas disfunções causadas pelaquela doença, né, neurológica. E hoje, qual é o seu campo de atuação profissional, fora da faculdade? A Laís trabalha com o quê? Hoje eu atuo, né, na área de fisioterapia neurofuncional, eu atendo pacientes que têm disfunções neurológicas e também que apresentam dores crônicas. Vocês sabiam que dores crônicas é devido a uma alteração neurológica? Por muitas vezes a gente acha que a dor crônica ela está ligada só por uma questão física, né? Então, eu tive um entorse de tornozelo, eu tive uma fratura, mas não, a dor crônica, aquela considerada acima de 6 meses, de 3 a 6 meses, geralmente é uma condição crônica, onde a gente tem uma alteração neurológica que, por consequência, leva a uma alteração cortical, né? E dentro das alterações neurológicas na dor crônica, o fisioterapeuta ele atua com diversos recursos para que a gente consiga fazer com que há uma neuroplasticidade e a melhora daquele sintoma da dor crônica. Então, hoje eu trabalho com vários recursos, né, para que a gente, além do trabalho desenvolvido como motor, né, movimento, eu tenho vários recursos que eu utilizo para ajudar a diminuir as dores crônicas. E sem falar, né, nas alterações neurológicas, nas doenças neurológicas, que por si só, né, demanda muitas alterações cinéticos funcionais, que é a atuação do fisioterapeuta, né? Então, pacientes que, por exemplo, têm um AVC, né? Então ele pode se desenvolver uma hemiplegia, né? Então o fisioterapeuta ele vai atuar no sentido de promover a reabilitação da marcha, a funcionalidade dele como um todo, para que ele consiga voltar às suas atividades do dia a dia. Interessante. E no dia a dia você atende tanto crianças como adultos, ou você tem uma faixa etária que você atende específica, você trabalha no geral, amplamente? Atualmente eu trabalho com mais no público adulto, com alterações neurológicas adulto, mas eu atendo crianças também. Voltando um pouquinho ao seu período da faculdade, nós, né, como estudantes, acho que é uma dica muito valiosa pra gente, porque a gente viu que você tem diversas formações, tem áreas diferentes que você trabalhou, e a gente gostaria de saber como na faculdade, como foi o caminho que você percorreu, o que você fazia, assim, meio que extra, além das matérias da faculdade, né, que já são muita coisa, para poder, né, se desenvolver a sua profissão. E se puder dar alguma orientação para nós, alguma dica do que nós podemos fazer também para cada dia procurar nos tornarmos melhores profissionais, né? Então, durante a minha formação acadêmica, eu não só fiquei presa, né, na grade curricular, né, porque assim, a grade curricular muitas vezes ela dá a base, né, mas para a gente ter um direcionamento, a gente precisa buscar outros meios, outros profissionais, outras redes, para que a gente consiga fazer vamos dizer assim, um complemento profissional, uma bagagem, né? Porque assim, às vezes a gente tem um professor como referência, mas existe outras linhas de raciocínio que
futuramente você pode fazer a sua forma de pensar de como reabilitar, né? Então, durante a minha vida acadêmica, né, eu não só fiquei ali restrita às disciplinas propostas, né, mas fiz vários cursos fora, viajei para fora do país para fazer curso, participei de vários congressos, né, onde eles abordam, né, a fisioterapia de outros pontos de vista, né? Então não é só aquele ponto de vista daquele profissional, né? Então eu sugiro para vocês sempre pesquisar mesmo os congressos das áreas que vocês geralmente mais gostam de ir, porque aí vocês vão ter um olhar mais clínico, vão conseguir enxergar que às vezes não é só aquela forma de tratamento, né? Porque cada profissional ele vai tendo bagagens de acordo com suas vivências, né? E as vivências é o que mais conta, né? Então, assim, eu poderia listar várias coisas que eu fiz, mas eu acho que hoje em dia o importante é você definir o que você mais gosta e seguir, né, o seu caminho. Porque se você ir picando cada área, hoje eu vou na geriatria, não, hoje eu vou para pediatria, agora eu vou para dermato, né? Então acaba que você se torna um profissional multi e não se torna um profissional específico, né? Então, assim, a minha dica é, se você gosta de uma determinada área, segue essa área, e se lá na frente você não quer, você muda, né? Porque você vai ter várias vivências, porque hoje os profissionais estão cada vez mais multi e não específico, né? Então, eu atendo ortopedia, eu atendo pneu, eu atendo, né? Então, assim, isso, o que vai te diferenciar de um profissional e de outro é a sua especificidade. Então, eu trabalho com tal área, eu faço tal coisa, né? Eu não mesclo, eu não busco cada detalhe. Eu trabalho com neuro, com ortopedia, com pneu, né? Então, um bom profissional, ele sempre segue uma área, uma especificidade, que é assim como o médico, né? Então, ou então eu vou me tornar um médico clínico, né? O médico, ele pode ser várias especialidades, né? E o fisioterapeuta, hoje em dia, ele também tem essas áreas de especialidades. Gente, que a Laís é cultura a gente já sabia, mas que ela é internacional, é Isso, novidade a gente não sabia. Mas é muito interessante, porque às vezes a gente realmente fica meio perdido, né? O que fazer, como prosseguir, imagina, isso é muito interessante. Como começar, né? Sim, eu acho que a questão mais difícil, como começar. Porque que nem a gente comentou, né? Às vezes a gente fica até louco, assim, gente, é muita coisa, a gente não vai dar conta, como é que a gente vai muitas começar? áreas, e aí você interessa todas um pouquinho, e você fala assim, mas vai demandar muita força, energia para esse, e depois a gente fala assim, não, mas essa é a minha afinidade, essa é a área que eu quero. E aí experimentando também, né? Experimentando. Então, assim, durante a faculdade eu gostei de várias, de cardio, gostei de geriatria, gostei de pediatria nem tanto, mas neuro era a paixão, né? Mas ortopedia também eu gostava, então assim, eu gostava de várias, né? Mas o que eu sempre quis foi a área de neuro, né? Então, quando eu saí da faculdade, né, e eu quis seguir a área acadêmica também, eu procurei uma especialista, né, na área de neurofuncional, para que eu conseguisse, né, conseguir fazer um projeto ligado a essa área, né, porque eu não queria seguir outros caminhos, né. Então, assim, a minha formação com acupuntura foi sempre no intuito de técnicas para que eu possa aprimorar e trazer benefícios para o meu paciente com alteração neurológica. Então, a gente utiliza a acupuntura para condições de dores crônicas e também para disfunções neurológicas, né? Então, por exemplo, a outra formação de cinesiologia, biomecânica e treinamento físico, eu fiz porque eu queria saber como eu poderia aprimorar o movimento e direcionar o movimento de maneira adequada para que eu conseguisse reabilitar o meu paciente, né? Então,
a fisioterapia neurofuncional está ligada à área que eu quero, né? E o mestrado, ele está direcionado nas áreas de neurociência e comportamento, também relacionado com dores crônicas. Já no meu doutorado, foi uma abordagem mais para as doenças neurodegenerativas, né? Que também estão ligadas na área de fisioterapia neurofuncional, né? Não, isso é interessante, né? Você fez tudo pensando na sua profissão, no que você trabalharia. E seguindo essa linha, eu queria saber, porque com pacientes com algum tipo de disfunção neurológica, talvez você queira um pouco mais de paciência, porque até a questão de movimentos, tudo. Então a gente queria saber como é o seu vínculo com os pacientes e com os familiares dos pacientes durante o tratamento, durante essa questão, como é que funciona, assim, na clínica, na prática do dia a dia de vocês dois. Então, isso é muito importante, né? Então, a relação entre o profissional e o cliente ou o paciente tem que ser de forma direta, né? Então, assim, o paciente ele tem que adentrar dentro da terapêutica, ele tem que aceitar aquela terapêutica, senão a gente não tem resultados, né? Eu falo que 90% é do paciente e 10% é do profissional, né? Porque o paciente ele precisa fazer aquilo que o profissional solicitou, né? Então, assim, se ele não faça o dever de casa, né? Porque, assim, às vezes ele vai na terapêutica 1 hora, né? 1 hora de terapia ali. Depois ele tem quanto tempo depois para ele conseguir praticar, né? Então, a gente, na neurologia, a gente trabalha muito com a palavra de neuroplasticidade, né? Então, se o paciente ele não tem um desempenho adequado, né? Então, pós a terapia, ele não fizer as atividades que ele tem que fazer, ele não vai ter melhora rápido, né? Ou ele vai ficar estagnado naquele processo, né? Então, a terapêutica não é só ali aquela 1 hora com o fisioterapeuta. E isso vai adentrar o trabalho da família, né? Então, assim, se a família não está em conjunto com o paciente e o terapeuta, acaba que influencia diretamente na recuperação desse paciente, né? Então, também tem que ser de forma direta, né? Então, quando eu trabalho, né, com um paciente que a família é sempre mais próxima, a evolução é muito mais rápida. Mas se a família muitas vezes não tem tanta abertura, né, não tem tanta facilidade, acha que às vezes é besteira, né, aí o paciente muitas vezes tem vamos dizer assim, um quadro, né, um pouco mais demorado. O que muitos falam? Nossa, mas na fisioterapia neurológica a gente não vê resultado, né? Mas a gente não vê resultado a olho nu, né? Mas para o paciente, o simples fato dele levantar sozinho da cama, dele conseguir ir ao banheiro sozinho, ganhar uma independência, isso é muito maior do que os olhos que estão olhando para trás, né? Então, assim, é sempre um passo de formiguinha, né? Que a gente ganha, mas que para o paciente e para a família, muitas vezes, é uma evolução, né? Vocês vão se deparar com essa frase, né? Principalmente lá no estágio, que eu ouvia muito dos colegas, de outros profissionais também, que a área de fisioterapia neurofuncional era uma área que a gente não via resultado diferente da ortopedia, né? Que você vê resultado muitas vezes muito rápido, mas é uma conquista que você tem a cada dia, né? Então, se você fala, se o paciente volta na próxima sessão e fala assim, nossa, eu consegui levantar um pouquinho a minha perna, nossa, é um sucesso, né? Isso é um motivo de celebração, né? Porque a gente sabe que doenças neurológicas, muitas vezes, elas podem ser degenerativas, aquilo, então, ele pode ter uma progressão da doença e se a gente conseguir estabilizar aquela doença já é um sucesso, né? Ou então quando é uma doença já estabilizada, mas a pessoa perde uma autonomia, uma funcionalidade, então a gente
trabalha no sentido de promover aquela funcionalidade, né, de forma mais ativa, isso é muito bom, é gratificante. Eu acho interessante essa questão que você falou do trabalho com a família. O meu pai, ele sofreu um acidente há muito tempo atrás. Ele quebrou a clavícula, e isso os médicos tinham visto. E o médico tinha visto que ele tinha quebrado a costela e ele estava sentindo uma dor insuportável. Assim, ele passou uns 3 médicos e não viu. Mas enfim, o tratamento dele teve que ser tratado por fisioterapeutas. E porque a clavícula cortou, fraturou a clavícula e o movimento Ficou ficou comprometido. comprometido porque ele não cicatrizou direito. Então colou por cima do osso, não tem articulação normal a clavícula dele. Então o processo dele de fisioterapia para conseguir retomar o movimento foi muito extenso e assim, ele ia no fisioterapeuta, ficava uma hora lá. Mas depois ele chegava lá em casa, quem ficava lá ajudando ele a fazer a fisioterapia era eu. Então assim, eu com 12 anos no cronômetro, não pai, levanta o braço aí mais um pouquinho. E esse Então foi um incentivo. Ele foi um dos melhores incentivadores para a fisioterapia. Deixa eu começar. E aí cada movimentinho que ele conseguia fazer, tipo, nossa, hoje eu consegui levantar o braço um pouquinho mais alto, já era motivo de celebração. Então, isso que você falou, tem muito além de estar em casa, de fazer a fisioterapia no consultório por 1 hora. Mas tem muito do familiar, do incentivo familiar, de você querer buscar. A família ajuda muito, né, nessas questões. E é muito importante ter a família junto, né? Isso, exatamente. Laís, então, se você pudesse mudar alguma coisa na forma como a fisioterapia é vista pela sociedade, o que seria? Eu gostaria que todo mundo conhecesse que a fisioterapia, ela não só atua no sentido de reabilitar o movimento, mas ela também atua na prevenção. Então, evitar que você gere, né, uma consequência devido a algum tipo de movimento, algum tipo de posicionamento lá na frente, né? Então, entrando um pouquinho na área da ortopedia, né? Então, uma pessoa que não tem uma estabilidade muscular adequada, né? Ela resolve fazer um crossfit. Que é algo muito comum, né? Hoje em dia. Se ela não tem uma estabilidade muscular adequada, ela pode gerar uma sobrecarga totalmente em joelhos, tornozelos, ombro, fazendo com que ela dificulta, né, todo o processo posterior, né? Então, assim, se ela não tem uma estabilidade funcional para aquilo, ela não consegue executar aquela atividade, né? Então, um fisioterapeuta, quero entrar no CrossFit, então o intuito é procure um fisioterapeuta para ele te ajudar na estabilidade, na força, na explosão, né? E posteriormente você pratica, faça aquela prática. Porque depois que o seu músculo ou a sua atividade, seu movimento, sua cinemática, sua biomecânica está adequada, você consegue fazer aquele movimento e ainda com carga, né? Porque você fazer um movimento livre é diferente de você fazer um movimento com carga, que te gera ainda mais uma instabilidade. Então, eu dei um exemplo mais ou menos na área de ortopedia, né, que é essencial você procurar um fisioterapeuta de forma preventiva, né, para você evitar que gere novas questões relacionadas a lesões, a qualquer tipo de alteração. Você procura educador físico, né, o coach lá do estabelecimento, e fala assim, eu dou conta de fazer? Aí eles falam assim, claro, você vai começar e você vai evoluindo carga. E a gente então, não tem essa noção. Assim, o educador físico, ele também tem uma formação para te ajudar nesse sentido, né? Mas a evolução de carga só acontece quando você tem uma estabilidade de movimento, né? E, assim, a compreensão de como fazer e executar aquele movimento, o fisioterapeuta, ele tem total abordagem e estabilidade para te ajudar naquele sentido, né? Então, assim, o educador físico não tira nenhum mérito, né? Porque ele também tem essa ação, ele também tem a função no sentido de promover o exercício, promover a atividade para ganho de hipertrofia, de estabilidade, de todo esse contexto,
mas o fisioterapeuta, ele analisa o movimento e ele, dentro da sua personalidade, do seu biotipo, ele te auxilia de como você deve fazer o movimento. Porque hoje em dia a gente tem uma variedade de postura, de movimento, do seu cotidiano. Então, se você chega logo de cara, não faço nenhuma atividade, já vai fazer uma atividade de crossfit, provavelmente a sua possibilidade de desenvolver qualquer tipo de lesão é alta, né? Então, o fisioterapeuta vai te ajudar nesse sentido. Na preparação. Né? Então, o fisioterapeuta ele não só atua como na parte de reabilitação, mas também na preventiva. Né? E outro cenário que eu... O que é muito importante, gente, que tem na nossa área da fisioterapia, né, é o profissional mostrar o que ele faz, né, e avaliar o paciente se ele precisa ou se não precisa de determinadas técnicas, né, porque dentro da nossa área existem várias técnicas, né, então, por exemplo, vou dar liberação miofascial, ventosoterapia, exercício, terapia manual, quiropraxia, osteopatia, né? Então, assim, ao invés de a gente escolher a técnica, a gente tem que escolher a fisioterapia para o profissional fazer uma avaliação e determinar o que vai ser necessário utilizar para melhorar aquela condição do paciente, para a queixa do paciente, né? Então, o que eu observo nos profissionais? E eles vendem a técnica. Eu faço ventosa, eu faço liberação facial, eu faço terapia manual, mas aí às vezes o paciente chega e fala assim, eu quero fazer ventosoterapia. Por quê? Né? Então, assim, qual a indicação do ventosoterapia? Né? Então, o profissional, ao invés dele vender que ele auxilia, a ventosoterapia utiliza para diminuir pontos de tensão, e que a ventosa nem é para isso, a ventosa é para usar em recursos relacionados à acupuntura, para quem sabe, né? É uma das técnicas que é utilizada dentro da acupuntura e que foi disseminada para auxiliar na liberação miofascial. E que realmente ela ajuda, promove, né? Mas deixar roxo ali o paciente não é o que você vai promover uma melhora da funcionalidade, uma melhora da mobilidade do paciente. O pessoal tem disso, né? Quanto mais roxa, porque mais lesionada essa área, não é? Eu aí, não é. Ficou roxo, escutem o dermatologista. A esteticista. A esteticista, né? Se não ficar roxo, não tem então, resultado. assim, a sociedade precisa ver o profissional fisioterapeuta como aquele que auxilia na reabilitação e prevenção motora, no sentido de promover e melhorar a funcionalidade do movimento, ou também por questões relacionadas a distúrbios musculares, né? Por exemplo, pontos de tensão, cefaleias, que geralmente pode ocasionar por conta de pontos de tensão, né? E às vezes a gente tem que vender, né, no sentido assim, sou profissional da área da saúde que atuo no sentido de melhorar as questões relacionadas às alterações musculoesqueléticas. E não que eu vendo ventosa, eu vendo agulhamento, eu vendo, né, técnicas específicas. Né? Então, um profissional no geral, não só técnica. Não, só técnica. Né? Porque assim, eu não vou no médico e falo assim, eu quero tomar esse remédio. Não, né? Então o médico, ele faz uma análise clínica, né? E dentro daquela possibilidade, dentro daquele quadro clínico, ele prescreve os medicamentos que a pessoa precisa tomar, né? E a fisioterapia nesse mesmo sentido. Né? Quem prescreve, quem faz, quem designa a técnica que tem que ser feito é o profissional fisioterapeuta. Né? A gente tem total autonomia para isso. Mas o papo tá muito bom, só que vamos encerrar por hoje, porque esperamos você aqui mais vezes, porque
O assunto é muito amplo, é extenso demais. A gente tem muito mais coisa para falar, né? Sim. E acredito que tenha sido muito importante, né? Principalmente para nós, estudantes de fisioterapia, para pessoas que estão curiosas na área. E nós te agradecemos pela presença. Esperamos que você volte mais vezes Com certeza. para nos auxiliar mais. E nós queríamos agradecer pelo tempo que se dispôs e foi de muita ajuda para nós. Maravilhoso, nosso primeiro podcast. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade. Espero que a gente consiga bater um papo, né, ainda com mais especificidade dentro da área, né? E espero ter passado assim tudo que vocês tiveram de curiosidade. Certeza. E agora, gente, quem tem dúvidas a respeito de tudo que foi falado no nosso podcast de hoje, deixa nos comentários, manda pra gente, porque vamos responder ou encaminhar para a Laís responder um novo podcast. E vocês, curtam, compartilhem e encaminhem esse podcast para quem você acha que pode ser interessante. É isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo Fisiocast. Tchau!